Olá, muito bom dia a todos. Este é mais um vídeo para o canal Geotecnologias na Rede. Este canal, como vocês já sabem, é um canal mantido pelo professor Alex Mota dos Santos, professor do curso de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás, campus da cidade de Aparecida de Goiânia. E eu sou o Rodrigo Lima Santos, sou estudante de doutorado também da Universidade Federal de Goiás, mas do campus Samambaia. E no vídeo de hoje eu vou deixar minha colaboração no sentido de como você construir fluxogramas para o seu trabalho de monografia, dissertação e tese. Bem, então eu tenho aqui alguns fluxogramas que eu queria mostrar para vocês, alguns bem complexos, outros um pouco mais simples, mas todos, de certa forma, são fluxogramas. Claro, cada um com sua complexidade, cada um com seus objetivos e também finalidades diferenciadas. Ao meu entender, o fluxograma ele serve, em princípio, para você demonstrar um processo, um procedimento. E esse procedimento ele pode ser tanto teórico quanto de cunho prático. Então, os fluxogramas em geral, eles facilitam o entendimento do leitor em um determinado trabalho acadêmico, seja um artigo ou um texto para uma revista, para uma aula, para uma exposição de slides, né? Na minha dissertação tem uma série de fluxogramas, né? Dos quais eu retirei aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Esse aqui, por exemplo, é o fluxograma das etapas metodológicas que eu segui na minha pesquisa. Não vou comentar sobre a pesquisa, mas vamos nos ater somente ao fluxograma. Esse aqui já é um mapa, né, mas que também pode ser feito a partir do programa que eu vou apresentar para vocês, que é o Vision. O acabamento final, essa parte de inserção das imagens, né, ela pode ser feita também no Vision. É uma das possibilidades que ele oferece. E aí dentro do meu trabalho tem uma série de outras opções, alguns fluxogramas bem complexos, né? Você tem todo a explicação desse fluxograma no corpo do trabalho, né? É importante dizer que o fluxograma por si só ele não explica nada, mas ele ajuda a entender muita coisa se mesclado com uma boa escrita, um bom texto acadêmico. Bom, então aqui tem alguns fluxogramas, vocês já viram. Esse aqui, por exemplo, eu utilizei para uma apresentação de slide, onde eu quis destacar de alguns elementos que eu estava mapeando, aqueles que eu já tinha conseguido, né? No caso, esses em verde. Então eu usei só uma única vez para uma apresentação de slide, mas foi muito útil. Aqui, por exemplo, é uma das possibilidades, né? Nesse caso aqui, a ideia era fazer uma linha do tempo, que por sinal eu não terminei, de uso da terra do município de Imperatriz, Maranhão. Então tá aqui ele em 1984, eu iria colocar em 1994, 2004, 2014 e 2016, que era o último ano que eu tinha. Importante dizer que o município, ele, ao longo do tempo, ele vai modificando o seu recorte espacial, né? Chegando em 2016 com
é uma área muito pequena, mais ou menos equivalente a essa parcela aqui. Então é um tipo de fluxograma bem legal para você visualizar a evolução do processo, tanto do uso do solo quanto da questão do limite político-administrativo. Então, sem mais conversa, vamos ao Vision. Tá aqui o Vision aberto, né? Ele é um programa que faz parte do pacote Office. Deixa eu encontrá-lo aqui. No meu caso, eu estou usando a versão do Office 2013. Então, tá aqui Visio 2013. Queria agradecer o colega Elci que me passou o programa também. E aqui nós estamos com a tela inicial do programa aberta. Então você percebe que ele já dá vários modelos aí de fluxogramas, né, pré-processados, digamos assim. E aqui do lado esquerdo eu tenho os trabalhos recentes que eu venho desenvolvendo. Então tá aqui, ó, esse fluxograma geral, por exemplo, é esse aqui, né? Eu sempre gosto de começar com diagramas básicos. Eu sempre vou aqui para iniciar um novo fluxograma. Então dou um clique duplo e é aberto uma área de trabalho em branco. Você pode perceber que é muito semelhante ao Word, né? Ao próprio Word, até porque é um programa do pacote Office. Então muitas opções aqui são já bem conhecidas de quem vai redigir um trabalho acadêmico, né? O diferencial aqui é a questão desse painel, né? Esse que eu vou chamar de painel de formas. Então você tem aqui as formas que você vai utilizar dentro do seu fluxograma, tá? Um detalhe importante é a extensão do arquivo depois de salvo vai ser um arquivo chamado VSDX, que é o arquivo de desenho do Microsoft Vision, tá? Então, ao invés de .doc, VSDX. O que você vai, a partir do momento em que você terminar o desenho, salvar para JPEG e poder exportar para dentro do seu trabalho, tá? Eu separei uma pasta aqui que tem algumas fotografias, 2 mapas do município de Imperatriz, um de localização e outro do potencial urbano, e vou utilizar esse material na construção do meu fluxograma. Então eu vou partir da confecção de um fluxograma a princípio bem simples, mas para o entendimento de como vocês vão poder estar manuseando as ferramentas, né? De como o programa ele é muito intuitivo, muito fácil de operar, né? E possibilita a integração de elementos como imagens, né? Imagens, mapas e etc. Então, para começar, a gente tem que primeiro, né? Eu me planejo dessa forma, eu sempre faço no papel. Desenho algumas formazinhas no papel, vou anotando os nomes dentro de cada uma, né? Eu vou tentando enxergar o processo antes de vir para cá, para frente do computador. Então eu faço isso. Eu recomendo que vocês também tenham em mente mais ou menos um planejamento, né? Ou se você preferir também, você pode vir para cá e começar a planejar a partir daqui mesmo. Então eu vou fazer um fluxograma aqui meio que aleatório. Então a forma que você pega, né? Clicando 2 vezes você vai poder digitar. Você percebe que a página dá zoom automaticamente quando você clica 2 vezes. Aqui tem um painel de design, né, que serve para você editar as suas formas. Eu utilizo bastante
esse painel de design. Eu geralmente gosto de usar essa forma aqui que é desenhada à mão, né? Ela fica com uma geometria diferente, né? Como se fosse um traçado realmente desenhado à mão. Aqui tem as opções, né, de cores e etc. Eu sempre gosto de utilizar o padrão simples, né? Que é essa cor mais preta. Então, vou fazer aqui um procedimento metodológico muito rápido, né, vamos imaginar que a gente vai baixar umas imagens de satélite e vai fazer um mapa de uso do solo, digamos assim. Eu quero ilustrar esse processo. Então, tá aqui, eu destaquei procedimentos metodológicos. Eu posso, por exemplo, para dados, utilizar uma forma, e para procedimentos utilizar uma outra forma. Então, digamos aqui, eu vou precisar adquirir as imagens de sensoriamento remoto. Aqui eu vou poder aumentar aqui, né? E eu vou selecionando as formas. A partir dessa aquisição, se eu der Ctrl D, eu tenho uma cópia também da forma. Digamos que eu vou adquirir essas imagens no catálogo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Eu já vou construindo aqui algumas ligações, né, com a ferramenta de conexão, o conector. Então, por exemplo, daqui eu venho para cá, percebam que ficou meio torto ali, eu vou organizar, isso ficou melhor. E aí eu já posso, por exemplo, construir uma conexão aqui. Mas digamos o seguinte, eu já vou deixar claro aqui uma coisa. Vou deletar aqui essa seta e vou inserir uma figura. Vou inserir uma figura aqui da localização da área de estudo. Então eu posso dar Ctrl C na figura e voltar aqui para o Vision e fazer a colagem da figura aqui. Percebem que a figura é muito grande. O Vision abriu aqui 6 páginas, né, para que fosse comportado o arquivo. À medida que eu vou diminuindo, o Vision vai voltando ao normal, né? Então eu vou lá no nível de zoom. Então aqui eu vou inserir a figura logo abaixo. E aqui eu já faço uma ligação aqui desse procedimento metodológico com a própria figura. Se você vier aqui, clicar 2 vezes, dá para digitar. Então eu vou colocar aqui área de estudo. Eu vou abaixar um pouquinho mais a figura e esticar um pouquinho mais a forma, a seta. Olha aí. Então eu vou fazer dessa forma. Então, a partir dessa área de estudo, percebam que conforme eu vou arrastando as formas que estão ligadas, a setinha vai alterando, né? Então, a partir dessa forma, dessa área de estudo, eu vou adquirir as imagens propriamente ditas. Essa forma aqui, essa seta, eu vou deletar ela e vou recriá-la. Aqui eu vou só organizar para que fique
certinho, né? Se você não conseguir organizar com o mouse, segura a tecla Ctrl e aperte a setinha, no caso a tecla Shift, e aperte a setinha para o lado esquerdo ou direito, ou para cima e para baixo, né? Conforme a necessidade. Então, digamos aqui, adquirir as imagens, fiz aqui um pré-processamento, eu vou adiantar aqui o vídeo, correr um pouco para não ficar muito extenso. Fiz aqui um pré-processamento, né, um tratamento inicial desses dados, a fim de corrigir distorções, verificar a qualidade e etc. E, por fim, a confecção, né, do mapa de uso, o processamento final, né, aquilo que eu vou chamar de processamento final em SIG, digamos assim, ou o processo, né, de classificação. Digamos que eu fiz uma classificação manual dessa área, né? Então tá aqui, eu vou ligar os pontos. Vamos tentar. Opa, deixa eu voltar aqui e fazer de novo. Agora vamos voltar aqui e dar uma movimentada. Pronto. E aí eu posso, por exemplo, fechar o fluxograma de volta aqui para minha área de estudo. Então, deixa eu só organizar aqui melhor. Posso fazer as ligações também pelo lado, né? Se for o caso. Olha aí. Essa parte aqui eu vou posicionar um pouco mais para cá. Tem como eu subi-la um pouquinho mais. Aí eu vou ver qual é a melhor opção, né? Vou deixar assim. E em resumo é isso, né? A gente tem aqui um fluxograma básico. Agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui uma forma, um retângulo, e vou, na verdade, o quadrado ele fica melhor para essa função. Não, deixa eu ver o retângulo. O retângulo que era para fazer isso melhor. Aí sim. O retângulo, vou inseri-lo aqui por trás. Aqui você tem a opção para frente e para trás, só para poder ficar essa bordinha aqui ao redor, né, do fluxograma. E por fim você pode salvar o arquivo, né, para você fazer alterações futuras. Vou salvá-lo aqui a título de exemplificação. Lá na área de trabalho eu criei a pasta tutorial. Vou deixar desenho 1 mesmo, ou fluxograma 1. Aí ele já passou a constar aqui naquele formato que a gente viu inicialmente, né, que é o VSDX. Para que ele se torne um arquivo JPEG, né, JPG, arquivo de imagem, eu acabei não inserindo as fotografias, mas eu inseri o mapa, então acaba que o processo de inserir a fotografia é o mesmo, tá?
Você pode vir aqui também em inserir imagens e vir aqui em área de trabalho, né, onde, no caso onde estejam os seus arquivos, e abrir a imagem. O que é a mesma coisa que eu fiz anteriormente, né? Só que eu fiz dando Ctrl C e Ctrl V na figura. Olha lá. Então a imagem ela tá aqui, né? Aí, digamos aqui muito hipoteticamente que eu queira destacar uma classe de uso aqui, né? Mas é claro que eu não faria isso nesse fluxograma, né? Eu faria isso depois em um mapa separado, a exemplo de como foi feito aqui na página 78, por exemplo, né? Tá aqui o pontinho e foi destacado aqui a imagem que é um tipo de uso do solo, foi constatado em trabalho de campo. Mas digamos aqui, já está aqui, eu vou estender o retângulo, o quadrado até aqui, né? E vou agora salvá-lo em JPEG. Exportar, alterar o tipo de arquivo, você pode escolher o formato JPEG. O formato já está aqui definido, JPEG. Eu vou deixar o mesmo nome do arquivo, fluxo, _1, salvar. O programa ele vai solicitar algumas opções. Eu sempre deixo algumas opções padrões e algumas eu altero. A cor eu costumo deixar RGB, a qualidade eu elevo para 100%, eu costumo colocar a resolução no nível de impressão, impressora, porque fica maior a resolução, né? Ou seja, a figura fica com mais qualidade. E é só dar OK e o fluxograma ele vai ser salvo como JPEG. Então, tá aqui o fluxograma, aqui o arquivo. O arquivo está salvo, né? Salvou as alterações. O arquivo, esse arquivo eu posso alterar ele, abrir quando eu quiser. E aqui o arquivo JPEG. Ó, ele ficou com a bordazinha aqui. E esse arquivo JPEG você vai poder facilmente, dando um Ctrl C, Ctrl V, você vai poder inseri-lo lá no Word, né? No seu trabalho, na sua monografia, na sua dissertação, na sua tese. Enfim, aqui na opção formatar você tem as opções de formatação da imagem, como por exemplo essa, né, em frente ao texto. Ela dá mais flexibilidade para você arrastar a imagem, porque a imagem ela fica como se fosse uma camada que estivesse acima do texto. Então você movimenta a imagem e o texto ele não acontece distorções nesse texto. Então é isso. A dica de hoje é essa. Muito obrigado a todos vocês que prestigiam o Geotecnologias na Rede e até o próximo vídeo. Tchau, abraço.